Ó, se tá funcionando. Acho que tá. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar, o pessoal entrar. Hoje a gente vai conversar com a Ingrid, né? A tutora da Melody, que vai contar um caso muito interessante de reencarnação da cachorrinha dela. Então a gente só tá dando um tempinho pro pessoal entrar. Eu vou ver aqui pro... Peraí, deixa eu até pôr, gente, esqueci, deixa eu pôr o óculos, que é a pessoa, né? A pessoa meio cegueta. E boa noite, pessoal. Boa noite, Rafa. Boa noite, Stephanie. Vamos esperar a Ingrid entrar. Tem uma conversa interessante, né? Interessante a gente conversar sobre esse tema, porque muito se fala na teoria e pouco a gente pode contar as histórias aí, os casos reais, né? Para o pessoal poder assistir agora ou depois. E boa noite, boa noite. Boa noite, ela chegando. Deixa eu ver aqui, gente, que eu sou meio ruim pra... Peraí. Pronto. Foi? Boa Ah! noite! Boa noite, querida, tudo bom? Tudo bem Deixa eu com arrumar aqui. você? Tá conseguindo me Tudo ver, bem? me Tô, escutar bem? tá ótimo. Você tá me ouvindo também? Sim, também. Maravilha, maravilha. Eu Boa tava noite, esperando o pessoal. pessoal. Boa noite, né? Esperando você Sim. chegar, falando um pouquinho o que que a gente vai falar, né? Uhum. E tá tudo bem? Tudo bem aqui, ó. A Cadê a princesa, deixa eu pequena? mostrar. Ah, estrela da noite. Primeira vez que eu vejo ela na Melody. Oh, É você. Oi, presta atenção em Melody. tudo. Gente, olha, ela já veio preparada para a live. Já veio, eu sentei aqui, ela já veio do meu ladinho, já ficou já olhando o que eu tô fazendo. Ai, que fofa. A estrela da noite vai contar a história dela, né? Claro, claro. É para isso que eu estava falando até para as pessoas, né, que estão entrando, que a gente vai fazer uma live contando a história da Ingrid e da Melody, né? Que ela é um retorno, ela reencarnou e voltou para a vida da Ingrid. E a gente sempre fala muito na teoria, né? A gente sempre fala muito sobre... A gente lê, a gente pesquisa, a gente sabe de alguém, fulano, ciclano. Mas é legal a gente contar um caso real, né? E Sim. para as pessoas verem que não precisa ser especial, não é fantasia, ou seja, né? Bom, eu vou deixar a palavra com a Ingrid. O pessoal está entrando ainda, mas depois o pessoal também vai poder assistir mais tarde. Tá. Eu quero que você se apresente, Ingrid, e aí Uhum. você comece a contar a história. Como é que a Melody, a atual cachorrinha, voltou para você e como você soube que é ela, enfim, tudo que você quiser. Se o pessoal tiver Claro. alguma pergunta, rapidinho, só se o pessoal tiver perguntas, alguma coisa, a gente vai deixar mais para o final, para você poder ir contando a sua história, senão também a gente vai ficar aqui muito tempo. Tá Sim, legal? a história é um pouquinho longa até, né? É, Então, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou a Ingrid. Desculpa, ela vai começar a latir em algum momento. Então, ela quer desculpa. participar, deixa ela, nem se Exatamente. preocupa. Então, eu sou a Ingrid. Eu sou de São Paulo. E para começar a contar a história da Melody, eu preciso voltar um pouquinho e contar a história da Mel, que era a minha outra cachorrinha, né? Então, eu tinha a Mel, que era uma poodle. A Melody é uma Spitz. E a Mel era uma poodle, uma raça completamente diferente. E eu tive a Mel por 20 anos. Eu ganhei a Mel de 15 anos da minha mãe, no aniversário de 15 anos. Foi minha grande companheira durante essa jornada de 20 anos aí. E em setembro do ano passado, ela veio a falecer, né? Ela teve complicações de velhice mesmo e, assim, faleceu em uma questão muito rápida. Só que é interessante falar que antes de ela falecer, eu já sentia, porque eu sou espírita, né? Então, deixar isso bem claro, eu sou espírita, então eu acredito em reencarnação. E
como espírita, eu também sou uma grande estudiosa de energias e toda essa questão mais holística. E também acredito em reencarnação de animais. Então, como sou espírita, eu já sentia e já acreditava que ela retornaria para mim. E tenho que deixar um detalhe muito bem claro, que eu tinha a Mel, que era minha poodle branquinha, e eu tinha uma poodle pretinha também, que era a Meg. Que é até o nome da sua cachorrinha também, né? Que era a Meg também. E a Meg, ela faleceu em 2018. E quando a Meg faleceu, eu não tinha essa certeza que ela voltaria. Para mim, foi ciclo encerrado. Cumprimos uma jornada e o ciclo se encerrou. Ela partiu para uma nova missão. Já com a Mel, eu tinha isso. Ela vai voltar para mim e ela vai voltar rápido. Eu sentia isso dentro do meu coração. Você tinha essa certeza. É uma certeza que, assim, não tem quem tirava isso da minha cabeça. Então, eu sentia isso antes de ela falecer. Tanto, se alguém tiver curiosidade, alguma coisa assim, se vocês forem no meu perfil, né, depois que acabar a live e tudo mais, vocês vão ver que eu fiz uma carta de despedida para ela, para Mel, e eu termino a carta falando, volta logo para mim. Porque eu tinha essa certeza. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha essa certeza, mas eu tinha poucas informações sobre isso. Aqui. Eu tinha para participar. Eu tinha poucas informações sobre isso. Então, a única informação sobre reencarnação animal que eu tinha quando aconteceu tudo era da questão da boneca do Chico. Que, na verdade, eu já vi duas versões dessa história, né? Do Chico Xavier, que tinha a cachorrinha boneca e que ela voltava, mas eu vi já dois textos diferentes. Um falava que ela voltava, o outro falava que era a energia dela que ensinava o novo cachorro as travessuras que o Chico gostava. Então, olha que interessante. Eu já vi duas versões dessa história. Eu vi uma vez só assim, desculpa te interromper, mas que claro. ele reconheceu a boneca numa outra cachorrinha que chegou para ele. Eu li algo assim, eu não lembro direito da história, mas algo que ele reconheceu ela, né? Isso. E aí eu tinha lido uma vez uma outra versão que ele tinha recebido uma filhote, e ele fala, a boneca está aqui. Mas aí ele explica que, na verdade, não era a reencarnação dela, mas era ela que ensinando o novo cachorrinho as travessuras que ele gostava, que lembrava a cachorrinha boneca. Então ela estava ali em espírito, mas não naquele animal, mas ensinando aquele animalzinho novo, tudo que ele gostava. Que nem um coach, né? Eu costumo falar, aliás, até numa outra live foi questão do tipo de reencarnações e papapá, e aqueles que não voltam, muitas vezes coordenam, vamos dizer assim, guiam essa alminha nova que volta, que entra na nossa vida, né? Isso, exatamente. Então, era a única informação que eu tinha. E aí, o que aconteceu? A Mel, ela faleceu no dia 1 de setembro de 2021. E foi assim, meu mundo caiu. Eu já estava me preparando, porque ela já tinha quase 20 anos. Então, eu sabia que isso ia acontecer a qualquer momento. Mas, quando acontece, a gente nunca está preparada. Essa é a realidade. Não. E é uma coisa muito difícil. Porque eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de lidar com lutos. Né? Eu tenho dificuldade de lidar com luto. E o luto pet é um luto mais difícil ainda, porque é um luto solitário. Porque as pessoas, elas estão ali para te consolar e tudo mais, mas talvez elas não conseguem entender a grandiosidade do que é aquele amor que você sente pelo seu animal. Exatamente. É uma coisa que é muito difícil. Então, é muito solitário o luto pet. Então, eu passei por esse luto, né? E no dia 6, isso foi dia 1 que ela faleceu. No dia 6/9, eu acordei desesperada de madrugada, procurando ela na minha cama. Eu tava dormindo e de repente comecei a procurar ela na minha cama. E aí eu comecei a chorar, eu notei que ela não tava, não sei se eu tinha sonhado com ela, alguma coisa assim. Eu notei que ela não tava. E eu acabei fechando meus olhos e fazendo uma oração. E pedindo para Deus trazer ela de volta para mim. E eu falava, ai Deus, por favor, traz ela de volta logo para mim e tudo mais. E fui dormir. Acordei no dia 7 e eu tenho mania de acordar e abrir o Twitter. Eu gosto de acompanhar algumas coisas no Twitter, eu tenho essa mania. E aí eu abri o Twitter e a primeira coisa que apareceu para mim foi uma pessoa falando do seu livro de volta para mim. E aquilo me chamou a atenção. Porque eu falei, caramba, foi o que eu... Ontem, essa madrugada, eu rezei e de repente aparece esse livro. Como eu disse, eu sou uma pessoa totalmente da questão da energia, espiritualidade. Eu nunca acho que acontece
Nada é por coincidência. acaso. Nada é por acaso, exatamente. Então eu fiz o favor de ir atrás do livro, que eu vi a pessoa comentando do livro, eu fui atrás do livro e comprei o PDF. Por Foi que eu ontem comprei no Twitter? Desculpa, Ingrid, foi no Twitter que você viu? Sim, tinha uma moça falando no Twitter do seu livro. Uau, ok, legal. Muito legal. E Ah, aí eu fui atrás do PDF, por quê? Porque era feriado e eu falei, eu vou ler esse livro hoje. Eu não tava nem querendo esperar chegar o livro físico. E aí eu comecei a ler o seu livro. E assim, quando eu vi a primeira fotinho da Meg, né? Que é a Sophie, que antes era a Meg, eu já comecei a chorar, porque ela me lembrava muito a minha Mel. é. Então, assim, as duas são muito parecidinhas. E aí eu As falei, duas gente, são poodle, para o pessoal que não sabe, na minha, que aconteceu comigo também essa história. Depois eu falo do meu livro um pouquinho para vocês, mas ela também é poodle que nem a Mel, a Meg, né? A sua e Meg, né? não, a minha é Mel. É A Mel, Mel. A Isso, Meg era pretinha. era pretinha. Tá, tá. Então era a Mel, sim, sim. É muita Meg, muito Mel, muito M, né? Acaba confundindo. Então, e aí eu comecei a me identificar, porque elas eram muito parecidas. E a maneira também que aconteceu um pouco da questão do falecimento, da passagem da Meg, foi muito parecido com o que aconteceu comigo e com a Mel também. E aí eu falei, gente, assim, era a resposta que eu precisava, sabe? Se eu tinha alguma dúvida que se a reencarnação realmente existisse, que isso ia acontecer comigo, era a resposta que eu precisava. Eu achei a resposta no livro. Com E certeza. aí, depois a Carla vai falar um pouquinho do livro para vocês, se a Carla tiver à vontade, mas só para vocês se situarem, a Carla fala no livro a respeito, né? No livro ela menciona como médium, mas é uma comunicadora intuitiva e que dá detalhes assim incríveis. E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso do contato dessa mulher. E aí eu terminei o livro e a primeira coisa que eu falei, eu preciso entrar em contato com a autora para ter mais informações, né? Sim. E aí eu vim pro Instagram procurar, coloquei o nome da Carla aqui no Instagram, não conhecia ela. E eu procurei o nome dela e eu falei, vou mandar uma mensagem para ela. E eu mandei uma mensagem para Carla contando tudo que aconteceu comigo, né? Toda a passagem que aconteceu, o luto que eu tava vivendo. E eu pedi para ela, eu falei assim, olha, você comentou de uma moça no seu livro e tal, você poderia me passar o contato dela? E a Carla demorou um pouquinho para me responder, né? Não foi uma coisa muito rápida, porque ela também tem muitas mensagens, muitos pacientes e tudo mais. E aí, quando ela respondeu, ela veio toda amorosa, assim, ela foi essencial pro meu luto, porque é uma pessoa que acreditava no que eu acredito, então na questão da reencarnação, né? Tinha conhecimento disso, conhecimento na pele sobre isso, e entendia sobre o luto animal, e, né, o luto pet e tudo mais. E aí ela me passou o contato da moça, é uma comunicadora lá do Canadá. É. E eu mandei mensagem para ela, mandei um e-mail para ela e expliquei que eu tinha perdido uma cachorrinha e que eu queria notícias da minha cachorrinha. E aí ela pediu 3 informações: raça, sexo e idade. Não é isso? É isso, né? Isso mesmo. Ela sempre pede isso, é. Raça, É porque sexo. cada comunicador trabalha de uma forma, né? É sempre o Isso. pessoal saber. Às vezes vamos falar, eu fiz comunicação com outro e ele pediu isso, isso. Não tem importância, gente. Cada um trabalha de uma forma. Ela só está dizendo como essa moça trabalhava. Exato, exato. Então ela me pediu raça, sexo e idade e falou: olha, tal dia eu vou te encaminhar a comunicação que eu fiz com ela. Aí ela falou, se você quisesse fazer alguma pergunta, quiser saber alguma coisa, você pode fazer, acho que até 5 perguntas, alguma coisa assim. E aí, a pergunta principal que eu queria saber, se ela voltaria para mim. Era assim, eu só queria saber disso, não queria saber de mais nada. E aí, porque era a dúvida que eu tinha, porque era o sentimento que eu tinha muito forte. E deixando claro que quando eu entrei em contato com a Carla, né, a primeira vez, eu contei toda a história e eu contei para Carla, eu sinto que ela vai voltar para mim. E eu sinto que vai ser entre novembro e dezembro, que ela vai ser uma Spitz, creme. Eu te escrevi tudo. Uma coisa Verdade. que eu tinha... Assim, eu sabia como ia ser. Como eu sabia, eu não faço ideia. Mas eu tinha isso no meu coração.
Mas é essa tua sensibilidade, porque muito, até comigo, na época, quando aconteceu, só te cortando um pouquinho, Uhum. eu não senti, eu tava tão assim, mas como eu vou sentir, como eu vou saber na época, foi em 2014, né? Eu nem trabalhava com comunicação animal, nem nada, para mim foi exatamente uma descoberta. E eu fiquei alucinada do tipo, como é que eu vou saber? Como é que eu vou sentir? Será quando, né? A Ingrid não, gente. A Ingrid, ela já sabia, ela já tinha quase com o script todo certo ali. É E é uma verdade. dádiva isso, porque a maioria das pessoas que vêm em contato quando eu trabalho com a comunicação, os meus clientes, os tutores, a maioria, exatamente, eu não sei, eu não estou sentindo, será que isso é sinal, será que não é? Você não. 95% você já tinha tudo, né? Já tinha tudo, Continuei. assim. Eu falava pra Carla, eu falava, Carla, eu acho que ela vai ser um Spitz, ela vai dar cor tal, e acho que ela vai chegar em tal época. Eu sinto isso Incrível. no meu coração. Mas eu não sabia de onde vinha esse sentimento. Era uma coisa muito forte, né? E a gente fica, mas será que eu tô louca? Será que é um desejo? A gente fica meio. A nossa cabeça vai muito para um Vai, caminho que. vai. O que será? O que é esse sentimento, né? Da onde está surgindo isso? E eu tinha muito essa certeza. Então eu precisava de uma confirmação. E aí foi por isso que eu optei entrar em contato com essa comunicadora, que é do Canadá. E aí, deixando claro que ela não me conhecia, ela não sabia nada da história. As únicas informações que ela pediu foram exatamente essas três, né? O nome, a idade e o sexo. E aí ela passou a informação no Dia das Crianças. O que eu achei também muito, muito importante para mim, porque eu sou muito apegada a datas. Vocês estão vendo que eu falo dia 1, dia 6, eu sou muito apegada a datas. Então, receber a comunicação da Melody, né? No Dia das Crianças foi muito importante para mim. E aí ela me mandou a comunicação. E assim, na comunicação, ela descreveu toda a relação que eu tinha com a Mel. Nossa rotina noturna, que a gente tinha uma rotina noturna. Ela descreveu um fato que eu fiquei assim, não tem como duvidar. Por quê? Porque o Dia das Crianças caiu numa terça-feira. No O ano foi só para o pessoal saber. 2021, Ano no ano passado. passado. Foi bem recente. É. Então, assim, caiu numa terça-feira o Dia das Crianças. 3 dias antes, no sábado, eu tava com muito aperto no coração de saudade. Mas era uma saudade que eu chorei nesse dia, tudo que eu não chorei desde que ela faleceu. Mas eu chorava muito. E eu sou do tipo de pessoa que, se eu tô na fossa, eu abraço a fossa. Então, eu não fico evitando a fossa. Não, eu abraço ela, eu sinto aquela Ótimo. dor. Isso Pra, aí. tipo, vou chorar tudo que eu tenho pra chorar. Você olha de frente e abraça, né? Isso. E aí, Isso para mesmo. ajudar a situação, eu coloquei o filme Quatro Vidas de um Cachorro, que fala de reencarnação animal, né? É, E aí eu eu nunca coloquei. assisti, eu tenho medo de chorar. Ai, mas assiste, é lindo. Eu morro de Eu medo de ver adoro. filme com animais. Tipo, eu sei que ele vai morrer, vai voltar, mas eu sou muito sensível, gente. Eu não assisto nenhum filme com animal que seja o principal, porque geralmente o povo morre. Não, e eu assisti esse e assisti a continuação dele, né? Que acho que é Juntos para Sempre, né? A continuação Tem um negócio, dele. eu não tive coragem. E eu assisti os dois, eu já tava chorando. Aí eu aproveitei e chorei tudo que eu tinha que chorar. E aí acabou os filmes, eu vim pro meu quarto. E eu vim pro meu quarto, deitei na minha cama, eu chorei muito, muito, muito. E a Mel, como ela tava muito velhinha, ela dormia muito no meu braço direito, né? Vou até mostrar aqui, ela dormia muito no meu braço direito. E aí eu tava deitada na minha cama e eu chorando, fiz assim no meu braço. Como se eu tivesse sentindo ela ali. Mas eu sabia que ela não tava ali. Mas eu tava como se eu sentisse ela. E aí, na comunicação que eu recebi, a comunicadora falou: olha, ela tá me mostrando você no seu quarto. Ela tá mostrando que ela te visitou esses últimos dias. E você está no seu quarto, deitada, fazendo carinho no seu braço direito. E ela quer dizer que ela estava lá. Você pôde não sentir, você pôde não ver ela, mas ela estava lá com você. Aí eu falei, como que é possível isso? Se eu estava sozinha no meu quarto. Não tem como eu duvidar de uma informação dessa. E aí ela falou assim, olha, ela vai voltar. Ela tá falando que ela vai voltar, que ela tá fazendo de tudo para voltar para você o mais rápido possível. E que isso vai acontecer em 90 dias.
Aí eu fiquei, meu Deus. E aí ela descreveu toda ela não falou da raça, mas ela descreveu toda a pelagem como eu imaginava. Os pelos finos, não era uma poodle mais. Descreveu tudo. E uma coisa Acho que até interessante. que seria bege, né? Na corzinha Isso, da Melody, né? isso. Ela fala white, né? Branco ou bege. E quando a Melody era pequenininha, ela era branquinha. E agora ela tá bege. É. Um creminho, né? Ela é creminho, exatamente. E aí ela pegou e falou assim, descreveu tudo. E ela descreveu o ursinho de pelúcia que eu pegava pra chorar. Então eu tinha um ursinho dela, rosinha. Ela falou, olha, eu vejo você com o seu ursinho dela chorando, com o ursinho rosa. Descreveu, assim, coisas que eu falava, meu Deus, como que é possível? Né? Fiquei assim, porque foi um mundo novo pra mim. Eu nunca tinha ouvido falar de comunicação animal. E foi uma resposta que eu precisava, porque eu tinha certeza que ele ia voltar. Mas eu falava, Sim. quando? Será que eu tô louca? Será que eu não tô? E aí, a partir disso, eu comecei a ir atrás de todos os Spitz, porque eu já tinha uma ideia que seria um Spitz, então eu comecei a ir atrás de todos os possíveis e imagináveis. E ela tinha me dado um detalhe muito importante, que ela falou que eu ia reconhecer pelo olhar. E todos que eu via, eu olhava no olhar e eu falava, não sinto a conexão. Não é, não é, não é. E aí, e só para vocês entenderem, nesse meio tempo, né, que eu estava atrás da minha Mel Melody, eu comecei a seguir várias ONGs animais, porque eu pensei, pode vir numa outra raça. Eu comecei a seguir várias ONGs de adoção de animais, vários canis. E a Melody, ela veio de uma pessoa que eu não seguia. Na verdade, a pessoa que me procurou, a pessoa que me seguiu. Então, assim, foi muito engraçado isso também. Então, assim, veio de um lugar que eu nem esperava que ia vir. E todo mundo me pergunta sobre o nome Melody. Todo mundo me pergunta se é por conta da MC Melody, né? A Ah, mocinha, a mocinha dos não faço agudos. ideia que Todo seja. mundo pergunta, mas o nome dela é Melody é por conta da MC Melody? E eu, não, gente, o nome Melody é porque praticamente ela escolheu esse nome, né? Quando ela faleceu, esse nome veio como um flash na minha cabeça. Do nada. Veio assim um flash. E aí, a comunicadora falou, olha, ela tá me mostrando que ela quer um nome que comece com M. E eu retornei para ela, eu falei, olha, eu pensei no nome Melody. E ela falou, é perfeito, é esse nome que ela quer. Então, assim, e veio o Melody assim como um flash na minha cabeça. Não sei por que também. Então ficou Melody mesmo. E aí, vendo o pessoal fazendo umas perguntas, eu vou responder daqui a pouquinho. Então ela falou 90 dias, me preparei toda, né, para receber a nenê. Só que pelas contas que ela falou de 90 dias, eu fiz os cálculos 90 dias da data que eu recebi a comunicação até a data que possivelmente ela viria para minha casa. E daria mais ou menos em Ok. torno de 10 de janeiro. Então eu falei, bom, em janeiro ela vai estar aqui, mas meu coração sentia que ia ser em dezembro. E aí, no dia 8 de dezembro, ela chegou em casa. E aí depois eu fui ver os 90 dias se dava do dia que ela faleceu até o dia que ela chegou. Que dá em torno de 90 dias, mais ou menos. Isso. Então, assim, e desde que ela chegou em casa, eu não tive problema para adestrar ela em relação a banheiro, a fazer xixi no lugar certo. Eu nunca tive problema com aquela ansiedade de separação. Se eu saio, ela fica extremamente tranquila, porque ela sabe que eu vou voltar. Nunca tive problema com isso. Ela chegou com 47 dias. E ela chegou muito pequenininha. Ela não chorou em nenhum momento. Nunca chorou. Saiu da mãezinha e dos irmãozinhos, vai chorar à noite. Não Sim. aconteceu isso. Ela chegou e era assim, a casa dela. É como se ela nunca deixou de estar aqui, sabe? E ela tem muitas. Ela é muito mais ativa do que a Mel. A Mel era uma cachorrinha mais reservada, mais na dela. A Melody não. A Melody, ela é completamente o oposto da Mel. Ela gosta de criança, que a Mel não gostava. Ela gosta de gente, ela gosta de pular. Ela é totalmente, assim, muito sapeca. E a Mel já era mais reservada, não gostava muito de brincar. Reservadinha. Uma coisa, só um minutinho, Ingrid. Uma coisa importante falar para o pessoal é que, assim, às vezes, como ele sempre vem com outra personalidade. Não vai ser fotocópia daquele que se foi. Alguns casos, tendo o animalzinho ter algumas coisas mais, assim,
familiares, né? Se identificar, fazer coisas que eles faziam antes. Outros não, outros são totalmente diferentes. Então, não há uma regra, por exemplo, o meu animalzinho voltou para mim, a comunicadora falou que era, papapá, mas ele não faz nada igual que o outro fazia. Gente, é uma nova identidade, é uma nova personalidade, que nem nós humanos, para quem acredita nas encarnações, você pode ter sido homem, você pode ter sido mulher, você pode ter sido um rei, depois você pode ter sido um camponês, enfim. São personalidades diferentes, né? E às vezes acontece, por exemplo, no meu caso também aconteceu dela ter algumas coisas semelhantes à anterior, mas com outro tipo de personalidade. Então, assim, é o mais comum. E não precisa ser, às vezes, na mesma forma. Eu só vou explicando também, porque as pessoas vão tendo, Claro! né, algumas dúvidas, a gente vai respondendo. E só uma coisinha a mais, Ingrid, um minutinho. Tô vendo o pessoal perguntando bastante sobre a comunicadora. Ela tá no meu livro, ela é uma comunicadora canadense, tá? Depois, se vocês quiserem, eu deixo o contato. E só para adiantar aqui também que agora, atualmente, eu faço esse trabalho também, eu realizo, para vocês saberem, né? E é o que eu falei, se vocês quiserem, eu vou deixar o contato depois, mas também eu realizo esse trabalho de comunicação, porque eu mesma passei por esse processo e depois eu mesma fui desenvolver todo mundo pode fazer, né? Todo mundo pode ter, mas eu fui atrás, fui estudar, fui me, enfim, encaminhar nessa área graças a essa história. Mas, enfim, continua, Ingrid, desculpa. Sim. Não, e só aproveitando que você falou sobre isso, você já fez uma leitura para mim e para a Melody também, que foi assim, incrível, né? Quando ela, acho que ela foi um pouquinho, ela tinha uns 2, 3 meses, não, 4 meses mais ou menos, né? Foi logo no início, foi. Foi bem no comecinho, você fez uma leitura assim que eu fiquei, meu Deus, foi tipo muito perfeita também. Então, eu até quero agendar depois uma comunicação com você, com ela, né? Porque vai ser super interessante ver agora a versão dessa nova vidinha dela, né? Quando quiser, com certeza. Vai ser muito, muito interessante. E onde eu parei? Não lembro. Você estava falando... Peraí, vamos voltar que eu também agora me perdi. Você estava falando que ela voltou antes, que ela voltou assim, um pouco antes. Você, pela sua conta, seria janeiro, mas ela acabou vindo em dezembro. Acho que foi dia 8 que você falou? 8 de dezembro. 8 de dezembro. Então ela acabou chegando um pouco antes. Exato. Então, assim, não bateu com a conta que a comunicadora me falou, do que eu tinha calculado, mas bateu muito com o que eu sentia. Até porque não tem como dar uma data precisa, entendeu? Porque senão também, assim, me dá o número da Mega Sena. Seria Na verdade, até eles, no meu caso, teve umas reviravoltas que era para acontecer X e aconteceu Y. Então, assim, sim, não é fato consumado. Algumas coisas se alteram como tudo. Então, às vezes é uma data aproximada, é uma época aproximada. Tem animais que mostram, tem animais que não mostram, depende da missão de cada um, né? Mas vai lá, continua. Desculpa interrompendo, mas imagina, a pessoa entender. Imagina, a gente tem que realmente acrescentar as informações. E falando dessa questão da data, fugiu um pouco do que, né, como eu falei, do que ela tinha meio que me falado, mas foi muito de encontro ao que eu sentia. Porque até esses dias atrás, eu até mandei o print para Carla. Eu fui ver a primeira mensagem que eu entrei em contato com a Carla, que eu não conhecia ela. E eu mandei, porque eu sinto que ela vai chegar no final de novembro e começo de dezembro. E ela chegou no começo de dezembro. Então, assim, é uma coisa que eu sentia muito dentro do meu coração. E ela é mais sapeca. Não sei se vocês estão ouvindo, que ela tá fazendo barulhinho, que ela quer brincar aqui, que ela tá meio que rosnandinho. Mas ela, de vez em quando ela aparece. Aparece aqui atrás, né? Aparece. Mas, ao mesmo tempo, ela tem muitas características da Mel. Então, assim, tem muitas coisas que eu falo. Não tem como não ser, sabe? Então, a gente sente, eu não sei explicar. É uma coisa que a gente sente. E, às vezes, as pessoas ao nosso redor podem nem acreditar. Mas... Não importa. Não importa. Tem até um livro que você me indicou, que eu não lembro o nome agora, de uma outra autora americana. Tá, sim. Tem até, no meu livro eu indico, é a Brent Atwater. Que é uma comunicadora também, né? Ela já, acho que ela é americana. Isso. Ela é ótima. E você tinha me falado, né, desse livro, eu acabei comprando o livro dela. Sim. E no livro ela fala assim que a maior prova de que o seu cãozinho vai voltar é você acreditar nisso, você sentir isso. Exato. Mais do que qualquer outra pessoa é você sentir
que isso vai acontecer. Porque às vezes a gente pensa, a gente quer, mas será que a gente sente isso? Acho que é mais essa questão do sentir, né, no coração. É que é muito difícil, eu entendo, até porque quando eu falo eu passei por isso, você definir é eu querendo ou é sendo, né? Então, assim, é uma dificuldade que a gente passa e é natural. Mas se Sim. você sente muito, é o que eu sempre falo para os meus clientes, confia. Porque nada é por acaso. Você sente aquela coisa mais forte do que você. Lógico que tem o que você quer, mas você consegue diferenciar. Se você prestar atenção, você vai saber que aquilo não te deixa, aquilo não te larga, é aquela certeza que vem assim. E aí você começa a prestar atenção nos sinais, você começa a prestar atenção em muita coisa que vai te mostrando, né? E você falou da questão dos sinais, tem até uma história interessante em relação a isso que eu esqueci de contar. No dia 25 de outubro, eu sonhei que eu estava num campo bem florido, como se fosse um sítio. E aí eu estava caminhando nesse campo e eu encontrava uma Spitzinha bem pequenininha, uma filhote de Spitz bem pequenininha, do jeitinho que a Melody veio. E eu pegava ela no colo e ao mesmo tempo eu falava, meu Deus, ela voltou. E eu acordei. E na hora que eu acordei, eu anotei isso no meu bloco de notas, porque eu falei, Uhum. será que isso é um sinal de que ela nasceu por esses dias? Então eu sonhei assim, assim, assado, ainda coloquei uma pergunta, será que é um sinal de que ela voltou por esses dias? A Melody nasceu dia 22 de outubro, 3 dias antes. Uau. Então, A Ingrid, ela é a tutora que, assim, todo mundo adora, porque ela já tem certeza, ela já sabe, ela já adota, ela... Gente, é fantástico isso. então, assim, é uma conexão que eu não sei explicar de onde vem, sabe? Mas eu já... Então, e aí eu coloquei, e aí eu lembro que como que foi? A pessoa que eu adquiria, né, que eu encontrei, que foi a ferramenta para me conectar com a Melody, ela tinha me adicionado no Instagram, uma criadora, né? Ela tinha me adicionado no Instagram. E aí, no dia 2 de novembro, ela postou uma foto. Não, 2 de novembro não. No dia que a Melody nasceu, ela tinha postado uma foto no story da cachorrinha dela dando o primeiro mamar pros filhotinhos. E aí, uma me chamou a atenção. Eu nem tinha visto o rostinho, mas o corpinho de uma me chamou a atenção. E eu perguntei pra ela, essa daqui é uma fêmea? E ela respondeu, é uma fêmea. E eu falei, vou acompanhar. E aí eu fui acompanhando as postagens dela. E eu sempre perguntava, e assim, só que é muito difícil você distinguir um cachorrinho filhotinho e ele vai crescendo, ele vai mudando muito. É, sim. E aí eu sempre perguntava pra ela, mas essa cachorrinha aqui? Essa daqui é uma fêmea também. Só que na minha cabeça eu perguntava de cachorras diferentes. Depois eu fui ver o histórico da evolução e tudo mais, eu tava perguntando sempre da mesma cachorra. Olha. Que hoje tá aqui comigo. Então, Esse assim, pacotinho. é incrível. Hoje já tem 9 meses, né? E a sensação é de que faz pouco tempo que ela tá com a gente, mas é como se parece que ela tá a vida inteira já com a gente, porque ela é muito familiarizada já com todo mundo. É aquela certeza, na verdade, né? É o que eu falei, tem casos e casos, porque tem às vezes as pessoas que falam, meu cãozinho tá me dando trabalho, ele voltou, mas não é igual o outro. É o que eu repito aqui para o pessoal sempre entender, gente. Cada caso é um caso. Não é porque, por exemplo, no caso da Ingrid, a Melody, né, que era a Mel, voltou como Melody, voltou em outra raça, se adaptou super bem, parece que já conhece tudo, até porque conhece, né? Isso tem muito a ver também, assim, com a missão dela com a Ingrid, o que é prioridade, o que não é. Aqueles animaizinhos, tanto cãozinho, gatinho, não importa, que regressam para a família, para aquele tutor que sabe que é a reencarnação do seu animalzinho anterior. Se ele tiver atitudes diferentes, se ele fizer coisas que você não entende, ou não gosta, ou não concorda, tudo isso faz parte. Não é fotocópia. É o que eu falo, né? Não esperem uma fotocópia, porque nada existe, é único, se vai, aí se transforma, né? Tudo se transforma. É uma Tudo é nova missão. evolução. É uma nova missão. São novas coisas que ela precisa, como eu falo, são uma nova jornada.
E aí você Isso. precisa entender que seu animalzinho, poxa, ele era tão bonzinho, agora veio todo doido. Né? Ou ao contrário, que nem né, você falou até da personalidade. Da Melody, ela é muito mais, vamos dizer assim, como é que fala? Sociável, mais É, brincalhona, né? Do que a anterior, quando ela era Mel, né? Isso também, isso. por exemplo, no meu caso, na minha cachorrinha, também. A atual é muito mais sociável do que ela já foi na outra vida. Mas também tem coisas que a outra tinha que essa não tem. Assim, no sentido, eu falo outra na outra vida. Então, é sempre algo novo, uma nova personalidade. Não existe fotocópia. Porque senão, não faz sentido, né? A gente não vai na Exatamente. próxima encarnação, não vamos voltar igual, com os mesmos gostos, tudo igual. Pode ter uma semelhança, né? É. Então, só para deixar para o pessoal saber um pouquinho, né? Exatamente. E tem aquela questão também, né? Que até você fala no livro, não sei se você fala no livro, eu acho que você fala sobre a questão também da missão que tem na vida um do outro. Então, qual o aprendizado, né? Você vai voltar? Tá, mas vocês vão ter um aprendizado para voltar. Exato. Tem um propósito nessa volta, não é só porque a Exato. gente quer que eles voltem, Não né? é, é um brinde, você é legal, sei lá, o universo gosta de você e vai te presentear de volta. Ó, o meu não voltou, eu não mereço. A gente tem missões, eles também. E às vezes as missões com a gente pode voltar, às vezes a missão não é mais com a gente. Eu tenho outros animais que não voltaram para mim e seguiram seu caminho em outras vidas, outras famílias, outros lugares, e de clientes meus também que, infelizmente, para o tutor o animal não voltou, mas isso faz parte. Então, as pessoas que, meu animal não volta, não vou, não fiquem tristes, é fácil falar. Mas é porque você precisa de outras experiências e essa missão desse animalzinho acabou. Ela não é mais, não tem mais a ver com você. Uhum. Porém, a energia desse animalzinho que conviveu com você, essa energia superior, sempre está presente. Né? Essa energia, ela pode, até a física quântica explica. Então, a energia é tudo que é ao mesmo tempo e está aqui presente. Então, sempre estará com você. Porém, ao reencarnar, se for reencarnar, tem os que nem mais reencarnam, aí tem outras missões lá do outro lado. Mas pode seguir outra família, outro local, outro tutor. Então, e tá Isso. tudo certo, gente. Toda história pessoal é individual. Não se comparem. É, e às vezes, assim, também eu acho, não sei, você que tem mais conhecimento pode falar. Às vezes a gente, quer que volta agora, mas às vezes tem que passar por uma outra família para daqui anos você Tem. receber um cachorrinho, né? Pegar um cachorrinho, adotar um cachorrinho e falar, caramba, parece com o meu de anos atrás. E aí você vê, vai procurar a fundo, é um retorno, né? Mas antes a pessoa passar por uma outra experiência, você precisou passar por outra experiência. Tem uma cliente minha que exatamente o animalzinho foi embora, faleceu, e aí a gente na comunicação, ele disse que ela, né, disse que voltaria. Só que há um bom tempo depois, tipo assim, alguns bons anos depois. E a cliente, lógico, ficou chateada, eu não quero isso pra, né, eu quero Eu para quero para amanhã, ontem. mês que vem. E eu falei, olha, o que a sensação que eu tenho, o que ela tá me passando ainda vai levar. E assim, ela tinha um neném humano, né? E falou, e o que que veio para mim? Eu vi essa neném, ela já com, por exemplo, uns 5, 6, 7 anos de idade, mais velha. E aí eu vi a cachorrinha com ela. Então, a cachorrinha explicou que ela voltaria mais para frente, mas aí não era nem mais pela tutora em si, era pela filha da tutora, que ela tinha uma missão, só que seria daqui a alguns anos. Bom, o tempo, né? Tá, passou. E aí foi o quê? A gente está em 2022. Foi. Quanto é que foi isso? Foi, acho que 2016. Bom, não importa, foi alguns anos atrás. Aí a moça, a própria tutora, começou a sentir algo diferente, ainda mais uma cachorrinha que ela viu numa ninhada, e levou a filha dela, que já era exatamente um pouquinho maior, e a menina apontou para essa cachorrinha e falou: mãe, é fulaninha. Aí Olha. a mãe ficou assim, né, louca, enlouquecida. E aí ela falou: então tá, então vamos levar ela. Aí a gente fez a comunicação e tudo mais, então exatamente. Tanto é que ela falou que a missão dela era com a menina. Ela voltaria pela menina e seria através da menina. E a menininha reconheceu.
que falou, mãe, ainda falou, é uma menina, sei lá, 4, 5, 6 anos, uma coisa assim. E ela falou, é ela, a, não é a nome da cachorrinha, né? Não lembro agora, porque já faz tempo. Mas assim, é a fulaninha, é ela. E aí Gente. levaram, então com ela até hoje, né? Mas assim, é o maior que eu acho, maior que Shai. Linda. E exatamente, demorou muito. E, assim, Sim. no nosso, para eles, o tempo do outro lado não é, né? Mas o É, o tempo é nosso, diferente. pra gente é uma eternidade. Eu tava, assim, na minha época, quando tudo aconteceu comigo, foi em 2014. Eu falo no livro o meu desespero, né? Vai voltar. A hora que eu soube que ia voltar, eu falei, meu Deus, e agora? Agora eu quero, quando? E ficava, enchi o saco da comunicadora várias vezes, tipo, e aí e tal, não sei o quê. Lógico, acho que eu deixei, não sei, acho que eu deixei um apartamento que eu pagava sessão toda hora pra ela, pra saber detalhes. E assim, aconteceu não porque eu fiquei insistindo ou porque eu queria, porque era para ser. E no meu caso, até exatamente, ela ia vir de um jeito, de uma forma, numa época, houve uma mudança e ela veio em outra época de outra forma. E isso acontece. E isso Nada é demorou quanto tempo, predestinado. mais ou menos? O quê? Essa mudança demorou quanto tempo? Levou quanto tempo, mais ou menos? Eu acho que. Foi pouco tempo. Foi pouco tempo, porque ela tava para nascer numa ninhada, que eu até já sabia qual seria. E acontece que eu tava em contato com o dono dessa ninhada e essa pessoa sumiu. E eu tava lá esperando porque ela ia O nascer desespero. e a comunicadora tinha dito: olha, vai ser nessa ninhada. Aí ele desapareceu, eu não consegui achar esse cara. Eu falei, meu Deus, eu perdi a minha cachorra, nunca vou encontrar. Eu desesperada, escrevia para a comunicadora enlouquecida. Aí ela falou, Carla, calma. Se houve alguma mudança, vai ter alguma mudança, a gente vai saber. Aí passou um tempo, nem acho que, sei lá, algumas semanas. Ela falou, olha. Aí eu fiz uma outra sessão com ela, falou, olha, eu sinto. Ela até, na verdade, mandou um e-mail para mim que ela sentia que a cachorrinha antiga, a Meg, tinha ido falar com ela que seria em outra. Seria provavelmente, então, na mesma raça, em outro lugar, mas que eu ia saber. Tanto é que depois no livro eu conto, eu acabei sonhando com o local e tudo mais. Mas ela falou, vai ser outra raça, vai ser assim. Ela até comenta de um defeitinho que ela tem na boca, e papapá, papapá. Enfim, então assim, foi questão de acho que umas 2 semanas, uma diferença assim, mas para mim parecia 3 anos, né? E Sim, aí mudou. E aí eu falei, mas como assim muda? Ela falou, claro, Carla, muda, tudo tá mudando. Às vezes uma atitude nossa muda aqui, muda ali, né? Então nada olha, vem dia 10 sei lá, de novembro de 2023. Não existe isso. Não existe. Se algum comunicador te passa uma data certíssima, não não sei. tem como. Vem aqui, me mostra. Olha, ele falou que ia ser dia tal. Achei. É, o que ela tinha falado para mim foi a questão dos 90 dias, né? Mas aí, então, na minha cabeça, eu não cheguei a perguntar para ela sobre isso. Então, na minha cabeça, eu falei: bom, recebi a comunicação hoje, então vou contar de hoje até 90 dias, mais ou menos para ficar esperta. Só que aí depois, vendo direitinho, assim, a fundo, eu fiz os cálculos novamente e do período que ela retornou para mim de fato foi de quando ela faleceu, em 90 dias, a partir da data que ela faleceu. Não a Sim. partir da data que ela de fato passou a mensagem, né? Então deu em torno de uns 93 dias, mais ou menos, da data que ela faleceu, O né? que é mais ou menos a média, né, Ingrid, se você for É, pensar. E assim, por exemplo, no meu caso, a minha cachorrinha dava o número 6. Aí a comunicadora falava: olha, eu juro pra você que eu não sei se são 6 semanas, 6 meses ou mês 6, mas vem um 6. E no meu caso, foi no mês 6, que foi em junho, né? olha, Então, assim, às vezes vem muito mastigadinho, às vezes não vem, porque não é para o tutor saber. Às vezes não é para ele ter tudo ali na bandeja, é para alguma, sabe? Tem todo um motivo por trás. É isso que a gente tem sim, que entender e é difícil quando a gente está no local de quem está em luto e quem perdeu, mas a gente já passou por isso. Você não está raciocinando 100%. Você tá na ansiedade, você tá na saudade, você tá no desespero. E é normal a gente sentir isso. É completamente normal.
Só que não é no tempo que a gente quer e não é da forma que a gente quer. É da forma que a gente precisa e da forma que eles fazem. Por exemplo, eu tenho umas comunicações com gatos. Os bichinhos, eles são às vezes muito sucintos, direto e reto, falam pouco, transmitem poucas coisas, papo, e o cliente está esperando aquele, né? Aquela sessão de 3.000 horas, papéis, né? E às vezes não. Então, assim, cada um recebe aquilo que precisa receber. Isso Sim. não tem nada a ver com merecimento. É questão da nossa missão, que a gente não entende tudo. Né? Se entendesse, a gente não estava aqui nesse planeta, escola, aprendendo. E eu até tenho uma amiga assim que a gente estuda muito essas questões juntas, né? E eu falo para ela, não importa o quanto a gente estude sobre espiritualidade, sobre física quântica, sobre toda essa questão mais energética do mundo, não importa o quanto a gente estuda. Ainda assim, a gente não vai saber o suficiente. A gente pode estudar o mundo, mas ainda não vai ser o suficiente. Porque é muita informação que a gente vai partir e não vai ter ideia do que acontece, de fato. Exatamente. Não, e assim, não dá para saber tudo. Eu lembro de eu era ainda adolescente, eu li eu não sei quem foi que fez essa frase, mas assim, quando a gente entender todas as respostas, as perguntas vão mudar. As perguntas mudam, né? Então, assim, tem tanta coisa nesse mundo, tem tanta coisa que a gente ainda não sabe nem a metade, que o que a gente tem que seguir é mente aberta, espírito receptivo, saber que nada é impossível, só que tudo tem o seu reloginho, né? O universo tem o seu relógio para a gente receber tal coisa, acontecer tal coisa. E sim, somos humanos, somos ansiosos, a gente quer, mas tudo tá do jeito certo que tem que ser. Tudo vai acontecer. E você falou dessa questão da ansiedade também, eu lembro muito assim que eu ficava, mas será que é? Quando eu vi a foto dela, né? Porque eu lembro que a foto dela me chamou a atenção. Eu já tinha um outro cachorrinho que já tinha me chamado a atenção, mas me chamou a atenção assim. Porque eu sonhei com esse cachorro, como que foi? Eu sonhei com esse cachorrinho que eu vi num pet shop. E aí eu sonhei que eu trazia ele para casa. Eu trazia ele para casa meio para fazer um teste com ele. Só que aí ele fazia algumas coisas, eu falava: "Não, não é minha Mel. Esse daqui não é minha Mel". E aí eu devolvia pro pet shop. Olha só que absurdo. No meu sonho eu devolvia. Mas eu fiquei, mas será que isso é um sinal? Porque como eu sou uma pessoa que acredita muito em sinais, pra mim nada é coincidência, eu ficava, mas será que isso é um sinal? Será que é aquele cachorro? Mas eu falava, mas eu não sinto que seja ele, sabe? Não sinto que seja aquela cachorrinha. E aí eu mandei a foto dessa cachorrinha pra Jun, né? Pra comunicadora. E aí ela pegou e falou pra mim, não é ela. E aí quando eu vi, de fato, a Melody, né? A fotinho da Melody, aí eu falei, ai meu Deus, morrendo de vontade de mandar a foto também para saber se era. Mas eu falei, não vou encher o saco dela, não vou mandar a foto. E aí eu me segurei alguns dias. E aí aquela foto, todo dia aquela foto aparecia no meu feed. Todo dia aquela foto aparecia no meu feed, aparecia nos meus stories. Aí eu falava, ai meu Deus, tá aparecendo muito pra mim. Eu vou mandar. E aí eu mandei. E aí ela falou, olha, é ela. É ela. O olhinho dela. Você vê que você já tinha essa resposta, né? É aquela que eu falo assim, aquela coisa que quando a gente, sei lá, quando a gente pensa em, sei lá, tô grávida, você vê um monte de carrinho de bebê na rua. Quando você quer um carro, você vê aquela marca de carro que você vai querer ou vai pegar e passa toda hora. Quando você foca naquilo, aí começam a vir as coisas, né? Começa a aparecer. E a gente assim, não, tô louca. Imagina, é coincidência. Acredita, né? Acredita. Sim. Você vê. Exatamente. Na verdade, você não precisava nem da confirmação dela, mas a gente humano precisa daquela confirmação extra, né? Porque ela tinha me falado, ela falou assim, você vai reconhecer pelo olhinho. E o olhinho dessa cachorrinha, assim, na hora que eu vi, meu coração paralisou. Eu senti meu coração paralisar, sabe? Sim. E aí eu até salvei a foto dela, eu falei, mas será? E eu salvei a foto. Mas eu não falei nada com a criadora, né, que tava com ela no momento. E aí Mas olha que xereta. E aí eu falei, não, eu vou esperar ela quer participar. Quer participar. Melody, estamos falando de você. Estamos falando de você, mulher. E aí eu falei, não, vou esperar um pouquinho. Só que a foto parecia muito pra mim. Muito. A foto dela todo dia aparecia. Aí eu falei, gente, essa foto tá aparecendo muito pra mim. E esse olhinho tá me chamando muita atenção. Eu vou mandar. Só que eu mandei meio que esperando uma resposta negativa.
Não sei por quê, eu esperava uma resposta negativa. E quando eu abri meu e-mail e veio a resposta, olha, o olho dela é bem familiar. Então, ela, assim, eu fiquei, minha nossa. Aí, na hora, eu corri para falar com a criadora, né? E aí, eu peguei e falei, tá disponível ainda? Por favor, guarda ela para mim. E aí, deu tudo certo, graças a Deus. Mas eu fiquei, assim, desesperada. Porque a gente tem a nossa ansiedade que atrapalha um pouco o processo também, eu acho, né? Então, e o medo, assim, de será que eu trouxe a cachorra errada? Eu fiquei com muito medo. Tipo, será que era a cachorra errada? Será que. Ah, tá aqui, mas será que é ela mesmo? Só que hoje, assim, quando ela era mais novinha, ela veio muito pequenininha. Então, ela tinha ainda uns traços muito de bebezinho ainda, né? Uhum. Então, eu não via muita familiaridade em relação a situações que eu falasse. A Mel fazia isso. Mas aí quando ela começou a ficar com. Fez 2 meses, 3 meses, ela já começou a fazer coisas que eu falei, elas são diferentes, mas ó, isso daqui eu lembro disso daqui, eu lembro disso assado. Uma coisa, por exemplo, que a Mel fazia muito é rasgar todas as barras da minha calça, porque ela não queria que eu saísse de casa. Então ela ficava puxando a barra da minha calça com os dentinhos, eu tinha todas as barras da calça rasgadas. E eu estou nessa mesma situação agora, porque a Melody faz a mesma coisa. Então, eu vou botar roupa, ela começa a puxar a barra da minha calça. Então, Você sabe uma coisa interessante? Isso, na verdade, é mais até uma teoria minha. O que eu comecei a perceber nas minhas sessões, consultas e tudo mais, e até mesmo comigo, a gente, por exemplo, quando a gente passa para a questão da mediunidade, da mediunidade não, da reencarnação humana, eu já ouvi muito falar, por exemplo, assim, que a criança, até, vamos supor, acho que até os 3 anos de idade, ainda está muito conectada com o outro lado, com a outra vida, com as coisas. Então, tem aquela criança que, sei lá, tem 3 anos de idade, na outra vida ele foi um piloto de avião, e aí ele fala, ai, sou eu já vi documentário, um monte de coisa assim, ai, já. gosta de avião, já chega sabendo o nome das peças do avião, não sei o que lá, né? E com o passar do tempo, essas crianças vão esquecendo e vão se tornando indivíduos, têm suas personalidades e tudo mais. Tanto é que eu vi até, acho que tem um documentário no Netflix que fala, não sei o que, Vida Após Morte, que é maravilhoso assistir, vocês devem assistir, que é maravilhoso, fala de reencarnação, de várias coisas interessantes, e mostra um dos episódios sobre as crianças, que se lembram, criança que teve no 11 de setembro, aí tá com 3, 4 anos, passando, aponta pro local dos prédios lá do 11 de setembro e fala, olha, eu trabalhava ali, você fica, a mãe e o pai assim, né, arrancando os cabelos. Ai. Mas aí depois mostra que aí foi um cara que foi pesquisar e passou um tempo, eles cresceram, viram adolescentes ou jovens adultos e eles já não lembram mais das coisas. Ele já, aquele que era piloto e gostava de avião, já não gosta mais de avião. Hoje em dia, sei lá, trabalha com cavalos, exemplo. Então, assim, eu acho que até na questão dos animais, isso eu notei bastante, por exemplo, no meu caso com a Sophie, ela veio neném, tá, neném ainda tá descobrindo o mundo. Aí com alguns meses, até ainda jovenzinho, 1 ano, hoje em dia ela tá com 8 aninhos. Mas 1 ano e pouco, ela ainda exatamente fazia muita coisa semelhante à Meg, a minha anterior. E depois foi como se exatamente tomasse um rumo de uma personalidade. Agora eu tenho uma personalidade, né? E aí já criou a personalidade dela e até deixou de fazer algumas coisas que fazia que eram parecidas com a outra. Não sei se eu acho que eu falei meio confuso. Não, e aí não, nas tá minhas entendendo. sessões, as pessoas às vezes que eu acompanho, chega, ai, ele fez isso, ele faz aquilo igual a outra, e depois eu falando, ai, Carla perdeu, não faz mais aquilo, mudou. E aí eu acho que exatamente, eu vou por essa teoria, né? De que exatamente, aí eles têm ainda muita conexão do outro lado, do que eram antes e tudo mais. E aí começa a aterrar, vamos dizer assim, aterrar, e começa a desenvolver a própria personalidade dessa vida, dessa jornada, né? Mas isso é uma teoria minha, ainda estou avaliando para ver se condiz. E também acho que pode também ser até também o tempo, né? Porque, por exemplo, no caso da Melody, ela voltou em questão de menos de 2 meses. Então, talvez, acho que também essa questão de voltar muito rápido, também fica ainda aquelas lembranças da outra vida, talvez. Não sei se isso tem a ver. Isso eu já não. Assim, a minha visão, porque como exatamente o tempo do outro lado é totalmente diferente daqui, né?
Sim. Então, aqui, às vezes lá um minuto, vamos assim, mais ou menos, lá um minuto, aqui pode ser 3 anos. Então, assim, eu acho que, como a gente falou até uma parte atrás, depende do que eles precisam, assim, mostrar, se comportar de acordo com a missãozinha que eles têm com a gente agora. Talvez Uhum. exatamente para você, às vezes dá o destino, o universo dá um empurrãozinho do tipo assim, tá, vai, a pessoa dá ali, mostra que é você, né? Seria uma Ou não, prova. eu não sei. Mas eu acho que, na verdade, assim, na minha opinião, e pelo que eu conheço, não é por assim, voltou rápido, lembra de tudo, demorou. Não. Até porque, Não. exatamente, tem casos de voltas mais longas, mais demoradas do nosso lado, né? Que aí o animalzinho às vezes tem comportamento igual, às vezes não tem. Eu acho que, na verdade, isso não tem regra. Porque é o que eu falei, o tempo de lá é diferente do daqui. Não é que ele Sim, voltou fresco, foi e voltou. sim. Não. A Stephanie tá até perguntando aqui, né? Se os cachorros eles lembram da gente quando voltam, quando eles voltam. Você sabe disso? Sim, o que que eles lembram, na verdade? Por exemplo, quando nós, comunicadores, fazemos o contato com o animal, isso também acontece com as pessoas, a gente acessa o eu superior do animal, né? Essa alma superior, cada um dá um nome. Mas a gente tem o nosso eu superior. A gente está aqui se experimentando humanamente aqui terreno, mas a gente tem o nosso eu superior. Quando a gente faz esse contato, tanto o animalzinho em vida quanto o animalzinho que já desencarnou, é esse eu superior que fala com a gente, que se comunica, que se conecta. Isso eu vou contando através das minhas experiências, tá? E eles sabem tudo. Tanto é que eu falo muito assim, às vezes as pessoas fazem a comunicação e o animal fala, assim, transmite, né, mensagens assim muito profundas em relação a ele, à vida, ao tutor. Aí, a hora que 24 horas vivendo em casa, é aquele animalzinho que destrói sapato, briga com outro, faz xixi fora do lugar. Aí o tutor fica assim, mas peraí, esse que me manda essa mensagem toda maravilhosa, esse doido aqui que tá fazendo umas cachorrices, umas gatices e não parece todo esse ser evoluído que passou aquela mensagem. Então, a alma sabe, né? Aí o cachorrinho, o gatinho, o bichinho aqui vivendo com você, lá dentro ele sabe, né? Mas é que o que acontece? Para a gente achar que ele sabe, que ele reconhece, você vai querer um sinal, você vai querer que ele faça algo igual, vai querer, ele reconheceu a minha tia, a minha irmã, que ele adorava e agora ele olha e nem sabe quem é. É o que eu falo. É uma outra vida, uma outra personalidade. O eu superior reconhece tudo, né? O inconsciente desse animal reconhece. Uns mostram mais, outros mostram menos. E isso acontece. Mas, segundo o que eu conheço, eu acredito sim que eles reconheçam. É que a euforia, ou às vezes o comportamento em relação a tal pessoa, não é aquilo que se espera. E aí a pessoa fala, poxa, adorava minha tia e agora passa reto por ela. Né? Quer dizer, Sim. É, é, é uma, é algo é- que a gente não sabe o porquê de nessa vida agora a tia não fazer diferença. Meus exemplos são maravilhosos. não, mas essa questão da euforia foi um exemplo muito legal que você trouxe, porque, por exemplo, a Melody, ela é mais sapeca, mas na hora de, por exemplo, quando eu chego em casa, a Mel fazia muito mais festa. A Melody, ela vem na porta, abana um pouquinho o rabo, mas já 5 minutinhos, tchau, não quero mais saber. A Mel, não, a Mel já ficava grudada. E aí no começo eu estranhava, porque quando ela era pequenininha, eu não, nem abanava o rabo. Eu chegava lá, tipo, olhava, tá, tchau. Aí eu falava, mas eu não acredito, ela não abana o rabo pra mim. Eu achava muito estranho. Mas é o jeito dela, assim, com todo mundo. De pessoas de casa, ela é assim. Agora, se vê uma pessoa de fora, aí ela faz a mesma festa. Mas o pessoal de casa, Exatamente. não. Os animaizinhos, eles voltam. É o que eu falo, a gente tem missões em conjunto. A gente acha que só a gente ensina os animais. Eu mostro isso, ele depende de mim, eu faço isso. Mas eles nos ensinam tanto que às vezes coisas, assim, vamos dizer, chamar pequenas, de a euforia dela, a sociabilidade dela, às vezes está mostrando um lado seu que precisa ser trabalhado ou visto, né? De repente, eu estou dando só um exemplo. A Ingrid é uma pessoa super reclusa, mas ela queria ser mais, né?
Aí desculpa, a Melody na rua fala com todo mundo. Naturalmente você tem que falar com aquela pessoa que tá ali, aí você conversou com aquele. Exemplo, né? Tô dando uns exemplos bem assim. Mas o animalzinho, ele vem e olha e trabalha para aquilo que a gente precisa, que a gente precisa ver. E eles também. Tanto é que eles têm medos, traumas, tudo que eles passam, eles às vezes também exatamente têm que trabalhar novamente, com situações diferentes. E assim, é uma jornada mútua. Não é só eles nos Sim. ensinando ou a gente só ensinando eles. É uma troca. E aqui até tô vendo que a Si Venturini falou, incrível que cada um tem sua personalidade. Exatamente, Si. É que nem a gente tem a personalidade. Aquelas pessoas vocês que acreditam e reconhecem a reencarnação, quem você é hoje, eu não sei quem eu fui na vida passada, mas com certeza eu não era Carla, gostava de tudo que eu gosto, ajo do jeito que eu ajo. A gente se transforma, gente, se não é tudo igual, né? Não existe Xerox, Exato. né? A gente volta para aprender, para resgatar, para acontecer, para fazer, para enfim, mil coisas. E a gente não tem a resposta de tudo, a gente tenta, mas a gente É, nunca vai ter. isso é muito engraçado, porque, por exemplo, ela tem muitas características, né, que eu consigo reconhecer. Mas essa questão, por exemplo, dessa questão da porta, que a euforia para pessoas de fora, ela faz a festa, a maior festa. Se for pessoas de dentro de casa, ela faz a festinha, mas é uma festa, é uma mini festa. É uma festa, tipo, dura 2 minutos, tchau, não quero mais. Então, assim, a Mel, por exemplo, né, quando ela era Mel, ela andava na rua, ela não queria que ninguém encostasse nela. Então, assim, esse é meu espaço, espaço meu e da minha tutora, não quero que encoste. Mas ela era super sociável com outros cães. Já a Melody, ela quer que todo mundo cumprimenta ela, que eu brinco, que ela sai na rua e fala assim, brinque, olhem pra mim porque eu sou linda. Porque é o que ela faz, porque ela sai querendo Ela pular em sabe. todo. Não, ela sai querendo pular em todo mundo. Esses dias eu passei uma vergonha com ela no shopping, porque eu fui com ela no shopping e aí, e assim, a Mel não gostava de criança. Então, criança era uma coisa que ela odiava. A Melody ama criança. E aí, a Melody eu fui no shopping com a Melody. Quando eu fui ver, olhei para uma vitrine e quando eu fui ver, ela tava no colo de uma menina. Só que a menininha, ela tinha uns 5 anos e ela apontou o dedo assim, bem brava para ela e falou assim: não pula no meu vestido porque ele é novo. E eu fiquei assim, super, constrangida. Eu falei: olha, não é todo mundo que gosta, né? E aí eu falei: pedi desculpas pra menina e tal. Pra a mãe da menina, não, tudo bem, é que ela acabou de comprar o vestido e tudo mais. E ela já é essa pessoa que, tipo, vai com todo mundo. Eu falo que é a dada. A Mel já não era assim. Só que a Mel era assim com cães. Ela via cães, ela já ia querer brincar. A Melody, por exemplo, já não suporta cães. Não é que ela não suporta, ela morre de medo. Ela vê um e ela quer simplesmente sair correndo. Então, assim, eu tenho certeza que é ela, mas tem essas diferenças. Eu consigo, Tem, da mesma tem. forma que tem as suas similaridades, também tem as suas diferenças. Tem, exatamente. E às vezes tem muito poucas semelhanças. É o que eu falei, às vezes lá, você poderia ter, a Mel poderia ter voltado, né? A Melody poderia ser um gatinho, né? Sim, É o que eu sempre brinco e falo, lógico que o universo vai se adequar, as coisas vão se adequar mais ou menos à tua vida. Ele não vai voltar numa girafa, a não ser que de repente você dê a louca e vai viver num safari e adote uma girafa. sim. Mas pode ser um pássaro, pode ser um, né? É o que eu falo, nunca é o que a gente quer, é o que a gente precisa. E você, por exemplo, você está contando a sua jornada, você com certeza, Ingrid, já não sei, ou já começou a perceber exatamente a pessoa que você era com a Mel e a pessoa que você é com a Melody. Totalmente O que diferente. você, com ela, nessa jornada, nessa história e tudo mais, por mais que ela esteja há pouco tempo com você agora, né, recém, o que ela já exatamente não te ajudou, não te transformou, não fez ver coisas que você antes talvez não visse, né? Até a gente estava comentando aquela história lá da perninha, do joelho, das coisas, ao que a gente se dobra ou não se dobra, enfim. Coisas que eles vão mostrando pra gente, que a gente tem que perceber, assim, sabe? Que não é só a alegria do cachorro estar ali, voltou, que legal, joga bolinha, come osso, come ração, vai dormir. A É, nossa conexão com eles, a nossa relação é muito mais profunda do que um simples tutor e pet.
né? Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu vejo que eu sou de uma certa forma diferente, assim. Eu consigo verificar bastante diferença, por exemplo. Que nem uma coisa, a Mel, por exemplo, ela passeava pouco. Por quê? Porque ela tinha suas N questões, né? Ela tinha dia que ela queria passear, tinha dia que ela não queria passear. E depois, porque assim, eu fiquei 20 anos com ela. Sim, Então, eu fiquei 10 anos com ela jovem e 10 anos com ela idosa. Então, ela idosa já não suportava mais passeio. E quando ela era jovem, eu passeava onde? Eu passeava aqui aos arredores, porque eu era uma pessoa jovem também, não tinha carro, não dirigia. Então, eu passeava ao redor do bairro só, né? Então, eu não levava ela para lugares que hoje, por exemplo, eu levo a Melody. Porque hoje eu tenho a uhum. independência de poder pegar o carro, dirigir e levar a Melody para lugares, por exemplo, restaurante, shopping, coisas que eu não fazia com a Mel, por exemplo. E eu dava muito ouvido porque as pessoas falavam, ai, mas você vai levar a cachorra? Aí eu falava, ah, é melhor não, né? Deixa a cachorra em casa. Hoje não, hoje eu falo, não, eu vou levar a cachorra porque a cachorra é parte da minha família. Eu considero ela como parte da minha família, então eu vou levar ela. Então, assim, eu já não ligo mais tanto porque as pessoas falam. É engraçado isso. Eu consigo notar a diferença em relação a essas atitudes. Outras coisas também que quando né, o pet parte, a gente passa um filme na nossa cabeça, poxa, eu poderia ter feito diferente. Então, essa questão de ela ter voltado me trouxe muito para um lugar de tipo assim, eu quero fazer diferente dessa vez. Eu quero conseguir suprir aquilo que eu achei que eu faltei da outra vez. Entende? Entendo, mas que você saiba que não faltou, porque assim, a gente faz o que a Sim, gente pode, né? sim, E isso eles carregam. Tem muita gente, isso é outro papo para outra coisa, mas quando o pessoal sente muita, as pessoas sentem muita culpa pela ida do pet, porque ou teve que fazer uma eutanásia, ou aconteceu um acidente, ou achou que faltou, poderia ter feito mais. As pessoas precisam entender quando assim, o luto é muito comum a gente se cobrar. Mas para ele está tudo certo. O que tinha que ser foi feito, né? E sim, é o que você falou, você tem essa vontade de fazer o que você acha que deixou de fazer. Na verdade, acho que assim, melhorar aquilo de bom que você já fez, isso, sabe? isso. Não é assim, Sim, ah, eu faltei, eu vou compensar, eu vou corrigir. não, Vai melhorar aquilo de bom que você já fez. Porque você fez o que você podia, né? Nós não exato. somos seres perfeitos, nós temos defeitos. Eles também, não que eles não sejam, não é que eles têm defeitos, tô falando, mas eles também têm as missõezinhas dele, as coisas que eles precisam passar. E às vezes, exatamente, não é culpa tua. A sua Sim. responsabilidade é cuidar bem, é dar amor, proteção, mas ambos estão vivendo suas missões. Então, não se culpem por coisas que aconteceram no passado, né? Olhem para frente e melhorem aquilo que vocês acham que precisa melhorar. E às vezes, exatamente, você vê, você fala da sociabilidade da Melody, você hoje leva ela para lugares que você não levava a outra, você não tá nem aí para o que os outros falam. Isso é uma transformação, Sim, né? é E se uma você falou transformação. da Melody, ela ela quer que todo mundo fale com ela, ela é o centro da atenção, tipo, fala comigo mesmo, olha, eu tô aqui. Não é que, tá vendo, assim, essa personalidadezinha reverberando em você também, É isso né? Eu mesmo. tô aqui com a minha cachorra assim, não importa se aqui é lugar de cachorro, se não é, se não sei. Enfim, a sua E eu sou bem assim mudança. agora. E antigamente não, antigamente eu ficava preocupada. Ai, mas ela vai estar incomodando, né? Não, então vou deixar ela em casa para não incomodar. E hoje, e assim, ela incomoda zero. O que ela vai fazer é chamar mais atenção do que eu, que é o que ela gosta. Exato. Mas incomodar, incomoda zero, porque até a questão de carro, de se comportar em locais públicos, ela super se comporta bem. Então, assim, e é uma coisa que até uma amiga minha veio esses dias, ela falou, você adestrou ela? E eu, não adestrei. Ela é assim, por natureza. É uma coisa assim que eu não sei explicar como funcionou, porque eu fui abençoada. Não só pela volta dela, mas também pela maneira, pelo comportamento dela, né? Porque eu já estava muito preocupada. Porque eu sou professora de inglês, eu dou aula online. Minha maior preocupação, quando eu pensei, bom, terei um Spitz, né? Porque eu sabia que ela viria como Spitz, então terei um Spitz. Minha maior preocupação, eles latem muito. Porque todo proprietário de Spitz fala para mim, eles latem demais. E aí eu fiquei muito preocupada com isso, que eu fiquei pensando, poxa, como que vai ser em relação a eu dar aula e ela estar latindo? Então era uma preocupação que eu tinha muito grande.
E é incrível que, por mais que ela seja ainda muito novinha, desde o dia 1 aqui em casa, horário que eu estou em aula, ela deita e dorme. Ela não é Não. nem aquela cachorra que fica pegando, ah, tá, eu vou aprontar alguma coisa aqui. Não, ela deita e dorme. E é engraçado que, assim, quando eu falo o último tchau pro meu aluno, pro meu último aluno, ela liga, eu falo que ela liga no modo Fórmula 1, porque ela começa a correr pela casa, traz os brinquedos e quer brincar. Então, até essa questão de ela reconhecer que eu estou em horário de trabalho, que eu não posso brincar, que ela precisa ficar quieta, sem eu ter ensinado, eu tive essa bênção. E eu não sei falar de onde vem, porque eu não treinei ela para isso. E eu ficava muito preocupada mesmo com a questão vocal dos Spitz, que eles são bastante vocais, né? Eles gostam de falar bastante. Eu costumo dizer, Ingrid, que assim, os animais, eles têm uma noção muito grande de o que fazer, o que não fazer. E aí, quando você entra no assunto do tipo, ah, mas meu animal, ele é rebelde, ah, ele faz isso, ele faz aquilo, é porque o animal tá te mostrando algo que você precisa olhar, né? A gente aí entra em papo de constelação, que eu também trabalho e outras coisas, mas, por exemplo, toda atitude do seu animal, se você olhar bem, você vai encontrar um porquê daquilo, né? Você vai começar a entender o porquê. Às vezes, exatamente, algo seu que está reverberando nele, ou algo do ambiente que ele vive, porque às vezes não mora só com uma pessoa, mora com várias, e tem essa Sim. conexão com várias pessoas, né? O ambiente. Então, assim, muitas coisas que, vamos supor, tá fora daquilo que o animal é esperado fazer, ele muitas vezes está se comunicando com você e mostrando que você precisa olhar. Exemplo bobo, assim, por exemplo, caso de animal que faz, por exemplo, muito xixi fora do lugar. Isso tirando a parte médica, tá, gente? A gente não tá falando da parte, tem incontinência urinária, tá com problema renal. Enfim, a gente não tá falando disso. A gente tá falando também muita atitude que quer mostrar alguma outra coisa. Então, assim, por exemplo, o animal, às vezes, fora do lugar, mostra ali naquela casa o que tá fora do lugar. Quem que nessa família está atuando fora do lugar ou está se sentindo fora do lugar? Um exemplo, não soltou, meu animal faz xixi, é isso? Não, cada caso é um caso, por isso que a gente faz uma constelação, faz uma comunicação, vai no veterinário, né? Tem todo um trabalho para identificar o porquê do animal estar fazendo isso quando o tutor não consegue ele mesmo perceber. Então, assim, toda atitude do seu animalzinho, lógico, natural, né? Tem animalzinho come, bebe, corre, dorme, tá? Mas aquilo que te salta aos olhos, tanto para o bom ou para o ruim, tem ali uma mensagem, né? Basta a gente exatamente tentar separar daquilo que eu, humano, porque eu acho que eu sou humano, eu penso como humano, óbvio. Mas tenta ver que ali tem outra espécie. E essa outra Sim. espécie pode se comunicar e mostrar de formas diferentes. Ele não vai pegar lá uma lousa e vai falar, ó, tá aqui, né? Então, assim, para a gente começar a olhar, aproveita essa conexão que a gente tem e falar o que que o animal está querendo mostrar. O que que essa Sim. atitude dele está querendo mostrar para mim? O que que ele está olhando, né? E é legal porque muito tutor que na hora fala eu não percebo, mas na hora que a gente começa a conversar sobre isso, o tutor fala é verdade. Isso, aquilo. Aí você começa a perceber. Na verdade, a gente já sabe de tudo nesse sentido. É que a gente não A tá correria do dia a ligado no dia novo. não permite a gente enxergar, né? Isso, exatamente. E lógico, o nosso dia a dia, as nossas coisas, preocupações, né? Faz Sim. parte. Mas eu falo sempre, aproveita essa conexão e começa a perceber os detalhes. O que que meu animal está mostrando? O que que ele está falando? E se não entender, tudo bem, também não entre em pânico, porque a ansiedade faz a gente não, né, às vezes não perceber as coisas, atropelar tudo. Mas assim, o que é importante, até para essa live também não ficar muito grande, é a gente, por exemplo, conhecer a história da Ingrid, ver que isso acontece, isso é real. Lógico que vai ter, a gente vai falar duas malucas conversando. Problema da pessoa, cada um tá num patamar de evolução e tá tudo certo. É, questão de crença, né? Não tem como, porque isso, na verdade, é uma crença, né? A gente acreditar em reencarnação acaba sendo o quê? Crer que isso acontece. E tem pessoas que não acreditam e tá tudo bem. Acho que é Tá questão de tudo respeito. bem. A pessoa, tudo bem, né? Não é para ela acreditar, não é para ela, não importa. Mas assim, a gente Exato. acaba trabalhando o quê? Com evidências, né? Nesse sentido, que é o que torna a coisa em si para nós, que acreditamos e trabalhamos com isso, real, né? E Exato. no fundo eu falo, tudo pra gente é o que ressoa, o que não ressoa. Cada um tem uma forma. Se não ressoa para você, conversa de maluco,
tá tudo certo também, não tem problema. Mas para aquela pessoa que sente, que gosta, que sabe, que ressoa, é isso aí, é isso mesmo, Sim, confia, né? Tô vendo exato. aqui a fala, cadê a Sofia? Sofia tá aqui esparramada, deitada no chão, dormindo, que eu tô até com dó de acordar. Bonitinha. Tá num sono profundo aqui. Mas, e a Melody, o que ela tá fazendo? Tá aí? Eu estou ouvindo ela roer alguma coisa. Tava até olhando aqui. Suponho que ela esteja roendo o pé da minha cama. Bom, bom, do tipo, chega, né? Vem me dar Maravilhoso. Eu tô atenção. ouvindo aqui, que eu tô falando com você, eu só tô ouvindo aqui sabe, roendo madeira? E ela tá embaixo da cama. E com certeza ela tá roendo alguma coisa lá embaixo. Depois eu vou ver. Ai, gente. Bom, para não ficar muito grande, gente, eu vou terminar por aqui a nossa live, tá? Eu quero. Ah, antes eu vou só mostrar para vocês, porque eu fiquei de. Né? Aguenta um pouquinho mais a Ingrid. A gente começou Claro. a falar tudo por quê? Porque eu, para quem não sabe, além de eu ser veterinária, trabalhar com a questão de comunicação animal e constelação multiespécie, que hoje em dia as famílias são multiespécie, né? A gente tem cachorros, gatos, papagaios, enfim. Então, nossas famílias têm humanos e não humanos, por isso a gente fala multiespécie. Além de ser veterinária clínica, eu trabalho com essa parte que a gente chama de sistêmica, integrativa, que integra várias terapias e consegue ver um todo melhor do animal. E a gente no início estava falando que esse aqui é sobre o meu livro, que é o De Volta para Mim, que eu escrevi após a minha experiência com a minha cachorrinha, que retornou para mim. Isso foi em 2014, quando eu ainda não trabalhava como comunicadora, eu era apenas uma veterinária, né? E tá tudo certo. E com a minha experiência, eu fiz um livro, depois tem o link, depois eu passo para vocês, do livro, que o Instagram é @livro de volta para mim, onde vocês podem, quem se interessar, adquirir tanto na forma física quanto digital. E aí eu conto a minha história, como foi a minha experiência, a minha entrada nesse mundo da espiritualidade animal, né? E aí foi só exatamente quando a Sofia voltou para mim, ela disse que exatamente ela voltaria para me ajudar numa missão, né, específica. E eu ainda não tinha ideia do que era. E aí eu descobri exatamente. Eu me tornei uma comunicadora. Eu vi alguém perguntando assim: ah, você é médium? Todos nós somos. Todos nós temos sensibilidade. Todos nós, cada um tem uma forma. Uns sonham, uns são mais sensitivos, uns têm intuição, outros psicografam, outros recebem. Cada um tem sua forma. Não existe médium só aquele que recebe, sei lá. Não, todos somos, tá? E o animal não é assim, ele não se comunica só com os comunicadores. A gente fala comunicadores porque a gente passa a trabalhar com isso, mas todos nós, humanos, temos essa capacidade. Basta acreditar, porque a gente exatamente é coisa da minha cabeça, eu tô louca, toda aquela coisa que passa pela nossa cabeça. Mas todos podemos. Carla, como você se desenvolveu? Eu fui fazer cursos, tem cursos atualmente de comunicação intuitiva com animais, conexão animal, comunicação intuitiva, chame como quiser. Onde você passa a trabalhar isso, né? A perceber, a intuir, a se conectar, tá? Não existe regra, é você se permitir ser. Então, muita gente foi exatamente como eu, percebi que eu tinha essa vocação, que eu tinha essa facilidade, passei pelo que passei, não foi nada por acaso, e me desenvolvi como comunicadora. Hoje em dia eu trabalho com isso. Na época do livro, não. Na época do livro, para mim, era uma coisa totalmente uau, que legal, né? E aí eu só queria falar para vocês. Então, quem quiser, vai lá no @livro de volta para mim. O link da compra do site está na bio do Instagram de lá, né? Que aí tem a foto da Sofia, tem o livro, tem coisas. E aí foi assim também exatamente que eu e a Ingrid, a gente se A conheceu, gente se através do meu conheceu. livro. E E eu aí, indico esse livro assim de olhos fechados. Todo mundo que tem animal e é apaixonado por seus bichinhos, é assim. Eu sempre falo, gente, lê o livro de volta para mim. Acho que até, não sei se ela tá aqui na live, tem uma amiga minha que leu também, e ela falou, eu chorei muito, não sei o quê. Porque assim, é muito emocionante e traz essa resposta. Se vocês acreditam nessa questão também da reencarnação, traz um pouco da exato. resposta. Porque hoje em dia
ainda é muito escassa essa questão do tipo, reencarna, não reencarna, como que funciona? Ainda tem muita gente que não. A gente não Sim, encontra essa informação com tanta facilidade, né? não. É um tabu ainda, assim, algumas, né? É o que eu Sim, falo, todo tutor, ele quer saber, assim, como eu falei, por que que eu fiz esse livro? Porque o que que eu queria saber? Se tá bem. A gente quer saber, ele me ama, né? Eu fui bom para ele, eu fiz. Mas se está bem, aonde está e se volta? São aquelas é, perguntas que todos eu, querem saber. eu até vi aqui, cadê? A Aline perguntou que ela queria saber se eles sentem saudades lá do outro lado, se eles sofrem com a separação como nós aqui. Não, não. Assim, eles não sofrem com a separação, tá? Porque do outro lado é que eu falo, do outro lado é o animal, é o eu superior, é a energia, né? Porque o animal é a energia total dele, vamos dizer assim. Vou tentar explicar. E eles não sentem, eles não sofrem. Eles têm o amor, né? É o amor que eles têm por a gente, eles carregam, eles levam com eles, mesmo aqueles que não voltam, tá? E seguem suas outras missões, mas eles não sofrem. Sofrer luto é coisa terrena, é coisa física, é coisa nossa. Aí vamos supor, você vai falar, eu tenho dois animaizinhos, um faleceu, desencarnou, o outro sente falta. Sim, porque ele tá aqui, ele é terreno, ele tem exatamente o que a gente passa, os animais também passam por luto, né? Eles também Sim. sofrem a sua maneira. Tem os que demonstram, tem os que não demonstram, de várias formas. Então os animais passam por luto. Só que aqui, do outro lado, não. Assim como nossos entes queridos, pessoas que já foram, eles não sofrem por nós. Eles amam, eles se lembram, eles, né, coisas boas que passaram com a gente, mas não tem sofrimento. Não tem essa de ele tá lá do outro lado sofrendo que ele foi embora. Tem várias vertentes de espiritismo, de negócio de alma sofrendo, não sei o quê, mas os animais, eles estão num patamar onde exatamente eles entendem isso. Agora é outra página, mas eu amo meu tutor, ou os meus tutores, né? Ele carrega esse amor, mas não sofre. Fiquem tranquilos que do outro lado eles não estão sofrendo. Inclusive animaizinhos que vão embora daqui enfermos, doentes, foram machucados, enfim, alguma coisa ruim que tenha acontecido e o animalzinho desencarna. Do outro lado tá tudo bem. Eu até brinco, é aquela chacoalhada, chegou do outro lado, é aquela chacoalhada e tá tudo bem. Meu animal era manco, era cego, era velho, do outro lado tá tudo bem. Não é mais velho, não é mais manco, não é mais cego, é uma energia radiante, né? Que pode ficar tanto na forma. Aí, assim, pode, exatamente, não precisa comer, não precisa beber, mas experimentam se quiser. E aí a gente entra nos outros assuntos aí, que é muita para outra live. Mas eles É, estão bem, todos estão bem do outro lado. e tem essa questão que você falou, né? A Mel, por exemplo, né? Quando ela era Mel, ela não andava mais por conta da velhice, ela não andava mais. E aí na comunicação eu recebi que ela fala, né? Olha como eu estou correndo como um filhote agora, né? Então tem essa questão também. E Porque até tudo eu isso é vi terreno, fica, né? Ele isso. fica. E os animais, diferente da gente que tem aquele, vamos dizer assim, muitos chamam de karma, que a gente vai ter que resolver aí os paranauês aí, que a gente, né, É, fez, aconteceu. Os animais não, é outro tipo, né? Ele tá lá pagando porque, sei lá, ele sentou na cabeça do filhote, né? Não, não não, tem isso com os animais, né? eles É curtem. totalmente diferente. Exatamente. Eles têm outras missões. Isso não quer dizer que aqui na Terra eles sofram, passem por coisas, mas aí faz parte da missão. Aí está integrada com a história daquele humano que está linkado a ele, né? Então tem muita coisa que a gente ainda continua para desvendar, tem muita coisa a ser desvendada. Não é tudo A, B, C, D, assim, a gente começa, cada comunicação é uma, cada história é uma, cada coisa é uma descoberta nova. E uma coisa importante, nunca compare a sua comunicação com a do outro. Porque exatamente, Sim. meu vizinho fez a comunicação, o animal fez, falou, aconteceu, sei lá, desceu o Papai Noel e o meu não. Gente, cada história é uma história, eu repito. Tudo que a gente precisa saber, a gente vai saber. Se não soube, é porque não era para você saber. E nenhum animal, como dizem por aí, eu acho essa frase bárbara, nenhum animal erra de endereço, É verdade. né? Fica tranquilo que Sim. se for para voltar, ele volta. Se for para não voltar, tem um bem maior aí. É outro animal, talvez, que você é outra alma que você vai acolher,
outras coisas que você precisa passar e tá tudo certo, tá? Exato. Né? Exatamente. Né? E Ingrid, eu quero te agradecer porque eu conheci através, né, dessa história, quer dizer, do meu livro, eu conheci uma pessoa maravilhosa, né? Ah, eu que Uma pessoa agradeço. que, exatamente, eu acompanhei tudo isso. A história da Ingrid é fantástica. Lógico que aqui foi mais resumido, gente, porque senão Foi. daqui a pouco a gente está falando e a gente fala pra caramba, É, né? Mas, e também quem depois quiser perguntar alguma coisa pra Ingrid, né? Enfim, acho que exatamente. Não, porque eu é acho que assim, as pessoas precisam disso, sabe? sim, eu tô aberta. Quem quiser mandar mensagem, até porque eu não lembro agora o nome dela. Ela deve estar aqui na live. Não lembro o nome dela, que ela entrou em contato comigo ontem também, contando que ela perdeu a cachorrinha dela faz 2 semanas e que ela tava bem triste e tudo mais. Conversei um pouquinho com ela ontem. Eu tô aberta porque eu sei o quanto o luto pet é muito solitário e muito triste, porque por mais que as pessoas querem te ajudar, não consegue ajudar, não tem muito o que fazer, né? E também elas não conseguem entender o tanto que você está sentindo, né? Exato. Então é bem. Eu sei o quanto é triste isso. E é o que eu até falei, eu esqueci o nome dela. Sou É péssima de nome. Stephanie, acho que é Stephanie. Deixa eu ver. Ah, é Stephanie, isso mesmo, é ela mesma. É uma fofa. E aí Aliás, ela. todas estão aqui, gente. Eu conversei bastante com ela ontem e foi o que eu falei para ela. É, esse negócio. Tem muito essa questão do querer que a gente falou no início da live e do sentir, né? Eu acho que Exato. se você sente isso com seu coração, nossa, eu sinto muito que vai voltar. Então, acalma o coração que isso vai acontecer. O que eu penso, assim, o que eu acredito, porque foi muito o que aconteceu comigo. A Meg, que era minha outra cachorrinha pretinha, eu não senti, eu sinto que ela tá, eu nem sinto que ela voltou pro planeta, pra Terra novamente. Eu sinto que ela tá lá numa outra missãozinha dela. Eu tenho até umas crenças em relação a essa missãozinha, mas fica para outro dia. Mas agora a Mel já sentia e aconteceu exatamente como eu sentia. Então, assim, eu sou muito grata a Deus e muito grata a Carla, porque ela acolheu meu luto, conheci a história linda dela. Então, foi assim: quem puder comprar o livro, fazendo a propaganda já do livro aqui, porque eu sempre indico para todo mundo. Ah, obrigada. Não, E quem puder o fazer meu comunicação intuito. também. Porque as comunicações eu não fiz ainda com a Carla, mas eu quero fazer, porque eu acompanho. Às vezes coloca alguns trechos, né, de algumas comunicações que você faz no seu Instagram, e eu sempre comento lá, que eu fico sempre muito emocionada. Acho um barato as informações que eles trazem. É muito Não, e eu legal. faço muito, porque quando muita gente que lê o livro quer o contato da moça que eu fiz na época, né? E ela ainda trabalha com isso. E eu falo sempre, gente, tá tudo certo, né? Esse negócio de assim, ai, não, o cliente é meu, preciso. Não. Eu até falei, quando a Ingrid perguntou, eu falei, Ingrid, quando você veio me perguntar, você veio direto exatamente, querer saber da June, da pessoa, porque no livro eu coloco o nome dela de Jane, né? Que na verdade o nome dela é June, ela é uma canadense. E muitas pessoas, quando vêm me perguntar, e eu falo, a pessoa assim, se a pessoa quiser fazer com ela, tá tudo certo. É para fazer. E nesse mundo não existe competição, é porque era para ser, né? A Sim, mensagem tem que chegar através de mim, através dela, com outro. Eu tenho vários colegas que fazem comunicação e tá tudo certo, né? O que importa é que o que você precisa vai chegar até você, né? exato. E tá tudo certo. Eu tô vendo só aqui já vai chegar, tá a caminho, Stephanie. Aliás, o pessoal exatamente, quem se interessar, entrar lá no site e comprar, eu vou estar enviando os livros a partir de segunda-feira, porque a partir de amanhã eu vou estar fora. Mas geralmente compra, eu envio no próximo dia útil, já estou enviando o livro. Ou também quem quiser baixa, tem EPUB e PDF, porque o MOBI não é mais aceito pelo Kindle. Até agosto vai mudar isso. E a versão, né, das versões digitais, mas só para vocês saberem. E tem uma moça que me perguntou alguma coisa, agora eu esqueci. Ah, acho que alguém, acho que foi a Jana, perguntou se vai ficar gravada. Olha, vai. É só eu sair daqui e ver como é que faz para deixar gravado, tá? Porque a pessoa aqui, às vezes, eu não sou muito de fazer 300 lives, então às vezes me enrolo, mas eu vou fazer para deixar gravado e quem quiser assistir. E é isso, gente. A gente quis contar um pouquinho para vocês que passaram, que passam e passaram pelo luto, né? Saberem que a gente acolhe esse sentimento de vocês
Com Não é certeza. menos importante do que a perda de um ente querido humano, tá? É, Na verdade, os animais vivem mais com a gente do que qualquer outro humano, se você for parar para pensar. E tá é tudo bem verdade. vocês sentirem essa tristeza, né? Desde que isso não seja permanente. Desde que vocês depois peguem, aceitem, cuidem dessa tristeza, chora, rasga travesseiro, mas depois segue em frente. E se seu animalzinho não voltar para você, tem muitas almas aí que precisam de amor, né? Lógico que a gente quer aquele, a gente quer, mas se não for para ser, tem muitas almas novas que depois que você trouxer para você, para cuidar, para dar amor, você vai dar graças a Deus e vai achar outra jornada maravilhosa. Então não fica preso só ao voltar, É, e né? Se nenhum abra. substitui o outro também. Tem muitas pessoas que acham, ai, mas se eu pegar outro animal não vai voltar, mas se eu pegar outro vai substituir. Não substitui, você Ah, acrescenta, não. né? E o nosso coração tem espaço para todos, Exato. né? Não fica assim, e assim, ah, eu tenho um animal, vou pegar outro, tô com medo que esse não goste, fique triste. Tudo que for para ser vai ser, né? Os animais, eles estão muito em conexão com a gente, eles sabem. Então assim, não tenha medo de dividir o seu amor. Quero mais um, quero. Não tenha medo. Lógico, não aquele povo que acumula animais, não tô falando disso, né? Mas, assim, pessoas que exatamente. Aliás, eu sou assim, na parte de ter animaizinhos, eu gosto muito de ter sempre mais um. Lógico que depende da condição financeira, depende de muitos fatores, mas é bom porque eles também se fazem companhia, né? Eu gosto muito quando também pode ter. Quando o tutor está sempre presente, pode dar bastante atenção, mas tem animalzinhos às vezes que fica muito sozinho, então sempre é bom ter dois. Eu falo É, gatinho, cachorrinho, né? Quando puder, gente, lógico, né? Cada um tem uma situação. A Cita está perguntando, você tem como saber se eles voltarão pelo atendimento? Sim, então, durante a sessão, a minha sessão eu faço offline, eu não faço ao vivo, eu faço a sessão, depois eu envio para a pessoa, né? Assim como a June também faz. Eles, às vezes, eles sim, eles indicam que voltam, outras vezes não, outras vezes eles falam que não vão voltar, né? Então, cada caso é um caso, só para você saber. Cada sessão é uma sessão, né? Mas alguns falam sim, vão voltar, mais ou menos como, por quê e quando, outros não. Depende. É um mistério sempre, né? E acho que é isso, né? Vamos fechar por sim. aqui, porque daqui a pouco vai dar 2 horas de Vamos. live. Foi muito bom conversar com vocês, compartilhar isso com vocês, que é uma história muito especial para mim. Eu até falo que o meu Instagram não é mais meu Instagram, é Instagram da Melody, porque só tem coisa da Melody, porque eu fico exibindo ela para todo mundo. Tá tudo bem. Deixa só uma coisa aqui, eu tô vendo a Roseli. Sim, animais que já nasceram em lugares, por exemplo, em casas cheias de lar e conforto, podem voltar como animais de rua? Podem. Porque quando a gente, principalmente a gente também, muitas vezes você quer experimentar do outro lado, a gente tem outra consciência. E essa consciência precisa, quer, deseja experimentar outros tipos de experiências. Por mais que para nossa mente humana seja dolorosa ou não dolorosa, tá? Então, assim, tem animaizinhos que sim, que já em uma vida pertenciam a um lar maravilhoso e na outra vieram como animais de rua, foram adotados ou não foram adotados e tiveram outros finais. Sim, pode acontecer de todas as formas. E aí o que acontece? Por exemplo, eu tive uma cachorrinha há muito tempo atrás, uma vira-lata que eu adotei. Ela morreu tragicamente eletrocutada numa cerca elétrica que tinha perto da chácara onde eu ficava, por acidente. E depois de muito tempo, como comunicadora, na época eu não sabia, chorei muito, sofri muito. Depois, como comunicadora, eu fiz um contato com ela. E aí ela me explicou que ela não voltaria para mim e que ela continuaria, ela queria testar, se experimentar como um gato em outra família. E que comigo, ela era a primeira, vamos dizer assim, era iniciante no processo, ela queria experimentar o amor humano e ela teve. Isso foi só por um ano que ela ficou comigo. E ela teve isso. E depois ela queria experimentar outras coisas. Então, assim, não tem o animal de rua é porque sempre foi de rua na outra vida. Tem de tudo, gente. Tem de tudo. Sim, Tá bom? sim. E é isso. Eu quero agradecer também a vocês todos e todas que estavam aqui. Muito obrigada, tá?
Acreditem no coraçãozinho de vocês. Se abracem, se cuidem e saibam que a energia do animalzinho que vocês já tiveram e se foi, está sempre com vocês, por mais que eles sigam em outras missões. Eu sei que para nossa mente humana é diferente, é difícil entender isso. Mas a energia dele está presente. Alguém perguntou também se eles visitam a gente. Visitam, tá? Visitam. Porque do outro lado, basta você pensar neles, eles já se conectam, né? É que a gente humano precisa ver, precisa tocar. Mas isso Exato. é aqui, né? Não é do outro lado. Querida, Ingrid, Um muito beijo. obrigada. Tá bom? Obrigada a você pelo convite. Foi muito bom compartilhar mais, de novo, né, com você essa história, com o pessoal aqui, de compartilhar um pouquinho. Se vocês quiserem, pode mandar mensagem para mim. Meu Instagram é Gui Gaúti, com 2 L's e 2 C's. Quem quiser, só mandar mensagem aqui Eu vou para ver mim. se eu deixo, a hora que eu se postar a live, eu vou ver se eu deixo os Instagrams. Isso, Lá, se gente, o pessoal que quiser eu vou mandar tentar. Eu fiz isso há muito mensagem, tempo e quiser não lembro. conversar, eu estou disponível, tá bom? Sim. Quero agradecer. A Stephanie perguntou alguma coisa agora que eu esqueci, que ela perguntou que eu não vi. Peraí, deixa eu ver se dá para voltar, peraí. Se eles ouvem o que falamos para eles aqui. Sim. Eles entendem a sua energia. E aqui também os animais que estão em vida com a gente, eles não entendem o que você está falando, vou passear. Até entende porque ele começa a ver que a hora que você fala esse som, você vai passear, por exemplo, né? Mas o que eles entendem é energia. Lembra aquela coisa do Tesla? Tudo é energia e vibração. É a tua vibração. Você pode falar, estou feliz, mas por dentro está acabado. O seu animal sabe que você está acabado. Então, a forma que a sua energia se dirige a eles, eles entendem. Quando você fala com eles com amor, é esse amor que eles recebem. Tanto em vida, quanto já do outro lado. É isso que eu queria dizer. Tá bom? Com certeza. Gente, obrigada. Boa noite, tá? Fiquem com Deus. E a gente se vê numa próxima live. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carlinha. Obrigada por tudo. Obrigada, Ingrid, querida. Beijo na Melody. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.